A verdade sobre a contratação de Vitor Roque. Flamengo vai renovar com Joia até 2028. Tite terá problemas seríssimos para o jogo contra o Bolívar. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, com todo carinho, com todo respeito, peço para vocês começarem a nos assistir, deixa o like de vocês é muito importante. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que não nos segue, nos siga nas nossas páginas e acione o sino para todos os vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, nos ajuda bastante e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Então vamos lá, gente, trazer aqui algumas análises, né? A sequência do Flamengo vai ser problemática. Todos os jogos são tensos, são jogos tensos. Libertadores tem que vencer todos os jogos, é obrigação, mas não será nada fácil. Nós já sabemos disso e temos que colocar isso na nossa cabeça. Ainda mais que eles vão vir para cá para catimbar, para amarrar o jogo, para gastar o tempo. É isso que eles vão fazer. Vão se fechar e vão tentar sair no contra-ataque. Sabemos que o Flamengo tem tido dificuldades de jogar contra times que vem na retranca. Dificilmente o Flamengo está conseguindo furar essa retranca. E nos contra-ataques, o Flamengo acaba dando mole. Aí fica aquele jogo que nós não gostamos de ver. Que é aquele joguinho para o lado, atrasa para o goleiro e chutão. Não teve tanto isso no jogo contra o Corinthians. Eu espero que permaneça da mesma forma. Mas nós já sabemos qual vai ser a característica do jogo deles quando vierem jogar aqui no Maracanã. São dois jogos importantíssimos. O Flamengo não pode pensar nem empatar. O Vasco é clássico, mesmo eu hoje em dia não achando que tenha tanta relevância quanto tinha antigamente. Mas infelizmente o Flamengo acaba descendo para o mesmo nível do Vasco e é complicado, né? Espero que o Flamengo entre concentrado. Sabemos que o último jogo entre Flamengo e Vasco nós não perdemos por causa de Léo Pereira. Léo Pereira tirou 2 bolas em cima da linha, salvando o Flamengo de uma derrota. O Gabigol, não podemos esquecer, perdeu um pênalti naquele jogo. Não é isso aí? Então, seguindo aqui, Copa do Brasil. Rapaz, os caras venceram o Santos e o Flamengo não fez saldo em casa. Vencemos apenas de 1-0. E acredito que o Tite vai poupar titulares para o último jogo da Libertadores da América. Preste atenção no que eu estou falando. Então, se o absurdo ocorrer, não fiquem chateados, pois o time do Amazonas está bem montado. Tem um bom treinador e acredito que iremos ver Verton, Igor Jesus e Gabriel em campo. Porque Tite deve poupar jogadores aí, os titulares, para poder conquistar essa vaga da Libertadores no último jogo. Então aqui, os jogos do Flamengo são o seguinte, Flamengo e Bolívar, dia 15, mais conhecido como depois de amanhã, pela Libertadores. Vasco, dia 18, no sábado, pelo Brasileirão. No dia 22, o Amazonas, pela Copa do Brasil. E no dia 28, teremos Flamengo e Milionários pela Libertadores da América. Teria aí também no dia 25 o jogo contra o Grêmio, que foi adiado. Então, vamos ficar atentos. São jogos importantíssimos, jogos que o Flamengo não pode dar mole, jogos que o Flamengo não pode de maneira nenhuma jogar de maneira pífia igual estava ocorrendo. Então, vamos lá. Para esse jogo contra o Bolívar, quem deve desfalcar o time do Flamengo é Eric Pulgar. Aqui, Pulgar desfalca o Flamengo em jogo decisivo na Libertadores contra o Bolívar. O chileno sofreu entorse no tornozelo e precisará de mais alguns dias para voltar a treinar com bola. O retorno ao time está previsto para sábado, dia 18, contra o Vasco. Ou seja, Alan deve ser mantido ali no lugar de Eric Pulgar. Informações, o Globo. Gabigol aumenta a minutagem com Tite e surge como solução em ataque do Flamengo. Matéria de Rodrigo Lima. No retorno aos gramados, o camisa 10 atuou por cerca de 23 minutos contra o Amazonas. Já no último sábado, dia 11, o atleta esteve em campo durante todo o segundo tempo diante do Corinthians e, com isso, surge como solução em ataque para o Flamengo. Bom, espero que ele treine bem
e que se ele for realmente acionado, se o Pedro ficar de fora, que ele venha atuar de uma maneira que venha convencer a torcida rubro-negra, porque os últimos 2 jogos dele não foi bem. O primeiro contra a Amazônia estava voltando, né, daquela suspensão. O segundo, jogou o segundo tempo inteiro, mas não apareceu, né? Então aqui, ó, com incômodo no adutor direito, Pedro foi substituído no intervalo da partida contra o Corinthians. No lugar do atleta entrou o Gabigol. Desse modo, caso o camisa 9 não se recupere a tempo, o atual camisa 10 do Flamengo pode aparecer como solução mais viável para fazer a função diante do Bolívar na quarta-feira, dia 15, pela Libertadores. Lembrando, o Flamengo contratou o Carlinhos, né, que era do Nova Iguaçu, destaque do Campeonato Carioca. Ele não está inscrito na Libertadores da América. Ele só vai poder ser inscrito na fase de mata-mata, caso o Flamengo venha passar. Além de Eric Pulgar e Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta podem ser baixas após folga aí no domingo. O elenco se reapresenta nesta segunda-feira com foco total no jogo, ou seja, a reapresentação do elenco é hoje às 15 horas, quando você estiver assistindo esse vídeo, eles já estão treinando. Depois do treino eu vou trazer um outro vídeo para atualizar as informações com relação a esses jogadores, né? Então, mudando aqui de assunto, cria do Ninho Vitor Hugo está a um jogo de marcar importante marca pelo Flamengo. O meia Vitor Hugo não deve figurar entre os 11 iniciais, no entanto, caso o jovem seja acionado por Tite, alcançará a marca de 100 jogos pelo Mengão. Considerado uma das joias das categorias de base do Flamengo, aos 20 anos, o meia já está integrado ao elenco profissional há 3 temporadas. Nesse interim, são 99 jogos pelo time principal, com 6 gols e 6 assistências do atleta, que participou das conquistas da Copa do Brasil e a Libertadores da América de 2022. No fim da temporada passada, Tite chamou Vitor Hugo durante um treino para conversar e entender em que posição a joia prefere atuar. O jogador aí reforçou ao técnico que a função é meia de origem, mas se colocou à disposição para fazer o papel de segundo volante, como fez nos tempos de Jorge Sampaoli. Espero que ele consiga entrar aí, nem que seja no segundo tempo, para alcançar essa marca história de 100 jogos com a camisa do Mengão pelo profissional, né? Então, mudando aqui de assunto, jogo entre Flamengo e Corinthians, ocorrido no sábado, no dia 11, no Maracanã, estabeleceu um novo recorde de público no Brasileirão de 2024, com 56.929 espectadores presentes. A torcida do Flamengo, essa não abandona nunca. Tem uma outra aí que diz que não abandona nunca, mas os estádios, os jogos dele ficam vazios. Quando eles perdem, abandonam antes do final do jogo. Não vou nem falar o nome dos ratos molhados, né? Então, seguindo aqui, vou trazer a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro após os jogos de domingo. Eu não trouxe na parte da manhã, sabendo que ainda tem jogo hoje para fechar aí já a rodada, né? Primeiro lugar, Atlético Paranaense com 13 pontos. Segundo, Bahia com 13. Terceiro, Flamengo com 11. Quarto, Botafogo com 10, quinto, Cruzeiro com 10, sexto, Atlético Mineiro com 9, sétimo, Bragantino com 9, oitavo, Palmeiras com 8, nono, São Paulo com 7, décimo, Internacional com 7, 11º, Fortaleza com 7, 12º, Grêmio com 6, 13º, Vasco com 6, 14º, Criciúma com 5, 15º, Juventude com 5, 16º, Corinthians com 5, 17º, Fluminense com 5, Fluminense. O 18º Atlético Goianiense com 1 ponto, 19º Vitória com 1 e o 20º Cuiabá, que ainda não pontuou, né? Agora eu vou desenrolar aqui o lance do Vitor Roque, que foi especulado aí para vir jogar no Flamengo por empréstimo, que o Lohan ia ser usado como moeda de troca, né? Então aqui, ó, Vitor Roque não será contratado pelo Flamengo, garante o empresário André Curi. O jovem atacante vem tendo sua saída especulada do Barcelona e um possível empréstimo virou assunto no mercado da bola. Com isso, o jornalista Júlio Miguel Neto trouxe a especulação de que o Flamengo estaria disposto até a oferecer uma prioridade na compra de Lohan para que os catalães topassem emprestar o joia. Olha só, rapaz, ó. Porém, o jornalista Jorge Nicola entrou em contato com André Curi, empresário do atleta, para entender o que existia de verdade na especulação. Em poucas palavras, sendo bem direto, Curi negou veementemente a possibilidade de Vitor Roque ir para o Flamengo. Abre aspas para o que disse o empresário. Não tem nada disso, fecha aspas, afirmou o empresário para Jorge Nicola. Então,
é pura especulação de Júlio Miguel Neto. É isso aí, e Jorge Nicola foi atrás da informação e desmentiu, né? Então, seguindo aqui, Flamengo está fechando nova contratação e Gringo pode chegar para fortalecer o elenco de Tite. Matéria de Romário Júnior do Bola VIP Brasil. A imprensa colombiana vem noticiando desde o último fim de semana que o jogador do Júnior Barranquilla está de malas pronta para vestir o manto sagrado. Lembrando que a janela de transferência do meio do ano só abre no dia 2 de julho. Trata-se de Gabriel Fontes, de 27 anos. Ele é titular absoluto por lá, é um canhoto que joga na meia esquerda e também de lateral. Conforme o Transfermarkt, ele está avaliado em 1,4 milhões de euros, ou cerca de 7 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Vou fazer um levantamento, eu não sei muito sobre esse jogador, saber se ele é bom, se ele não é bom e se realmente não é mais uma especulação, né? Então, seguindo aqui, Flamengo vai enfrentar o Bolívar e quer usar o fator casa a seu favor, né? Com 14 vitórias seguidas como mandante, o time está próximo de recorde na Libertadores. O Flamengo receberá o Bolívar no Maracanã em um confronto válido pela 5ª rodada do Grupo E do Torneio Continental. Para o embate, que pode definir o futuro do Mengão na competição, o time liderado por Tite aposta no fator casa. O fator casa é a torcida que empurra o time e que intimida os adversários. A última vez que o Flamengo não saiu vitorioso em casa, jogando pela Libertadores, foi em 27 de maio de 2021, quando empatou com o Vélez Sarsfield, da Argentina, em 0-0. Desde então foram 14 jogos e 14 vitórias e podendo ampliar ainda mais esse recorde na competição. Nesse período, o Flamengo marcou um total de 40 gols e sofreu apenas 7. É importante ressaltar que a derrota no final para o Palmeiras em 2021 em Montevidéu não quebrou essa sequência, pois a partida aconteceu em campo neutro, ou seja, não havia time mandante. Então essa é a parada. Bom, agora vamos falar aqui sobre joia do ninho, Lohan, o grande destaque do Flamengo do jogo contra o Corinthians, né? Contrata até 2028, Real Madrid decide contratar Lohan, mas Flamengo vai renovar com a joia. Flamengo se antecipou, né? Nessa segunda-feira, dia 13, o portal Flaweb destacou que o Flamengo irá aumentar o salário do garoto e ele passará a ganhar 200 mil reais por mês, fora o aumento da multa rescisória. Hoje, ele está estipulado em 50 milhões de euros, cerca de 278 milhões de reais, e passará a ser de 100 milhões de euros a multa rescisória, cerca de 556 milhões. Ainda de acordo com a reportagem, o Flamengo está fazendo isso para se proteger contratualmente, ou seja, renova o contrato com o garoto e a multa rescisória vai lá para cima. O site revela que o novo contrato será até dezembro de 2028 e o Real Madrid é o principal interessado na contratação do atacante. Nesse momento, já até estipularam o valor para contratá-lo. Aqui, ó. Os merengues estão dispostos a pagar cerca de 163 milhões e 700 mil reais, e que em euros equivale a 30 milhões de euros. E o Flamengo agora deve pedir mais grana porque sabe do potencial do atleta. Com 30 milhões de euros, pode ter certeza que o Flamengo não vai negociar Lohan, não vai mesmo. E ainda mais agora renovando o contrato dele até 2028, aumentando o valor da multa rescisória. Esse valor aí é troco de bala, né? Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!